E eis que eu perdi a estreia de Shogun por achar que era mais uma produção Marvel, denunciando meu baixo intelecto, uma vez que não apenas é do FX, como é um remake de uma minissérie vencedora do Emmy de 1980 e a adaptação de um livro homônimo de James Clavell. A produção de Shogun é da FX Productions, que é americana, e DNA Television, que é britânica, com distribuição da Disney, que é do Mickey, e estrelada pelo belíssimo Hiroyuki Sanada, o feio e charmoso Cosmo Jarvis e a belíssima Anna Sawai. Para começar nossa conversa, talvez eu nem fosse trazer Shogun pra cá, por não ser fantasia ou sci-fi, que são as duas coisas que eu entendo, mas a minha amiga pediu, esse aqui eu dedico para você, Marcela, e o que é que eu não sou senão uma people pleaser, portanto vamos para o recap dos 2 primeiros episódios de Shogun, e aí eu também tenho umas considerações iniciais a fazer, né? Em termos de Europa, nós estamos no período das grandes navegações, full colonialismo de Espanha e Portugal, nas Américas e no Extremo Oriente. Elizabeth I é a rainha da Inglaterra, você vai ouvir o personagem do Cosmo Jarvis falando a minha rainha em algum momento. Essa rainha é a rainha Elizabeth I e a dinastia Tudor está chegando ao fim, né? A gente só tem mais 4 anos de dinastia Tudor aí. Enquanto no Japão nós temos o Japão feudal com o governante supremo Taiko Nakamura, que unificou o Japão e construiu o castelo de Osaka. Ele morreu há 1 ano e antes de morrer ele deixou um herdeiro que é um pré-adolescente muito jovem para assumir o poder, e por causa disso o Taiko nomeou também 5 membros para um conselho de regentes para governar por comitê. Claro que todos esses regentes se odeiam, em alguns momentos são aliados, mas na maior parte do tempo eles se odeiam. Um desses líderes, Lord Toranaga, é um celebrado senhor de guerra que recentemente concordou com mais casamentos e expandiu seu feudo, causando inveja e um certo receio, talvez medo, nos outros regentes, e por isso ele passa a ser perseguido. O senhor Toranaga vem da linhagem Minowara, que deteve o título de Shogun, ditador militar supremo de todo o país por muitos anos, e quando os personagens perguntam se ele pretende ascender a esse título, anulando assim o conselho de regentes, ele diz categoricamente que não, porém o nome da série é Shogun. Seu rival, seu principal rival nesse conselho de regentes, o senhor Ishido, que é interpretado por Takehiro Hira, governa Osaka. Ele é como se fosse o castelão, e aí nesse bailaio de gatos, regentes que não são Toranaga ou Ishido se converteram ao catolicismo e se beneficiam de sua relação com os padres jesuítas portugueses, que criaram uma rota comercial lucrativa com o Japão em troca de armas de fogo, canhões e riqueza. Nossa história começa quando o navio holandês Erasmus encalha e a sua tripulação doente é feita prisioneira. O piloto inglês do navio, John Blackthorne, quer falar com quem estiver no poder para estabelecer uma relação comercial também e minar os católicos portugueses, porque ele é protestante inglês e odeia os católicos. Então essa é a nossa situação, essa é a situação em que a gente se encontra quando a série começa. Então vamos ao recap do primeiro episódio. Nós começamos esse episódio parecendo Piratas do Caribe, porque foi o que me lembrou e foi o que lembrou outras pessoas. O piloto e o capitão do navio mercante holandês Erasmus debatendo continuar ou ir todo mundo pro saco. O capitão desiste e o piloto persiste, para depois o navio emergir de forma ameaçadora da neblina na costa do Japão, deixando os moradores de um vilarejo à beira-mar, no mínimo, curiosos. Perceba que o moço que vê o Erasmus chegando, um pouco assustado, ele já tem uma cruz no pescoço. Isso aí já nos traz esses indicativos de tudo que a gente tem que se situar. O que o piloto inglês John Blackthorne encontra é um Japão já comercializando com portugueses e espanhóis, católicos e recheado de padres jesuítas missionários. É claro que Portugal e Espanha conspiraram para manter sua lucrativa rota comercial com o Oriente em segredo, e a chegada de Erasmus, mesmo com sua tripulação em frangalhos, só pode dar em confusão. O impiedoso senhor local Yabushiji, que é o que eu chamaria do nosso Rose Bolton, que está vendo esta moda de comparar Shogun com Game of Thrones, então a gente vai se situar dessa forma. O Yabushiji, ele é o Rose Bolton, né? Além de sádico, ele também é uma traíra. Ele apodera-se do navio e pretende manter suas preciosas armas para si mesmo. Depois de uma confusão entre o piloto inglês e um safado de um padre português mais preocupado com a rota comercial do que com a maldade humana, e Yabushiji se recusa a executar Blackthorne, intrigado quando o forasteiro desafia o jesuíta português, profana a cruz sagrada. Com quase todo inglês no final do século XVI, o Blackthorne é anglicano, que é uma das primeiras correntes de cristãos protestantes. Então ver o Blackthorne profanando uma imagem sagrada fez o Yabushiji, que não é nada mais do que um sádico, ter amor à primeira vista com ele. Nós cortamos para o nosso Eddard Stark, Lord Toranaga, com vergonha
vergonha do histórico de brutalidades da família. Ele está em meio a uma quentíssima disputa de poder com seu rival, o Lord Ishido, que seria o nosso Tywin Lannister, pelo controle do herdeiro do trono, né? Mas não nos enganemos que Toranaga, seja bonzinho ou burrinho como foi o Stark, a primeira vez que o vemos é com seu falcão devorando um outro pássaro. Toranaga é uma ave de rapina, como todos os senhores feudais. Confusão pelo poder sobre o herdeiro do trono fica pior, porque Toranaga, além de expandir seu feudo, está hospedando a mãe do herdeiro, que é parente dele por casamento. Depois de ser ameaçado, saber que está prestes a ter a cabeça separada do corpo e uma confusão com seus vassalos, que agora vai ter que cometer seppuku e também executar o filho bebê, Toranaga manda seu segundo em comando ir buscar esse tal Blackthorn e confiscar todo o armamento do Erasmus para si, porque se tem uma coisa que ele está precisando é de armas. A gente termina esse episódio com Toranaga mandando chamar uma das pessoas da sua casa, a Lady Mariko, que por um acaso sabe falar português. E essa questão dos idiomas eu acho muito engraçado, porque é um pouco bizarro que o Jack Thorne esteja falando português, sendo que ele está falando inglês. Quando os padres falam entre si, eles também estão falando português, mas a gente ouve em inglês, e quando John Blackthorne está conversando com o padre em português, a gente tá ouvindo em inglês. Português não era bom o suficiente, não é mesmo? Bow to the bastard Sama if you wanna live. The man is like a king here. And tell him Goyoshao. Goyoshao. Segundo episódio, Servants of Two Masters. O início do episódio 2 nos leva de volta aos dias finais do antigo governante, do chanceler supremo, vamos dizer assim, porque ele não chegava a ser um rei mesmo, com poderes absolutos, e já tinha se aposentado, passando o título de Kampaku para o seu filho. A cena revela muito sobre o vínculo entre Toranaga e o então Taiko, e no seu leito de morte há 1 ano o governante decretou que um impasse político ocorresse até que Aeshiko, que é o seu filho, completasse 16 anos. Essa criança, se eu não me engano, tem uns 14 anos. Ele fez com que 5 regentes compartilhassem o poder político, mas estava cauteloso com as intrigas internas. Toranaga e o Taiko eram amigos íntimos e foi apenas o destino que impediu Toranaga de se casar com Oshiba, a segunda esposa de Taiko. Taiko lamenta que não tenha conseguido conquistar a Coreia em seu auge de força, e nesse caso ele teria presenteado o Japão a Toranaga. Então, por essas coisas a gente percebe que sim, os outros regentes devem ter mesmo muito o que temer de Toranaga, né? E aí o Taiko pede a Toranaga que cuide de Aeshiko, porque sua vida estaria em perigo assim que a luta pelo poder começasse. Sua profecia se mostrou verdadeira no presente da série. Voltamos aqui para o presente, com Jon sendo levado à corte de Toranaga e o jesuíta Martin Alvita, o Tsuji, ou tradutor português, logo chega para ajudar o regente. No entanto, antes disso, ele é instruído pelo padre Delacqua, líder da facção cristã Sociedade de Jesus, os nossos conhecidos jesuítas, a proteger a sua missão. Ele menciona que os diários privados de Jon falam sobre a base secreta dos portugueses em Macau, que os regentes não conhecem. Isso é um problema que vai engrossar o caldo dessa série bastante. Quando o padre chega à corte, nós descobrimos que Mariko é sua ex-aluna, quem ele chama de Maria. Embora não esteja traduzindo, Toranaga quer que ela esteja ao seu lado para garantir que Martin esteja fazendo um trabalho fiel. A questão da fidelidade na tradução sendo levantada aqui nessa série. Para crédito dele, Martin traduz honestamente, mesmo que Jon temesse que ele não o fizesse. Martin é um homem honrado. E uma montagem super estilosa da conversa entre Toranaga e Jon, em que a gente simplesmente perde o contato auditivo e visual com o tradutor. É como se Toranaga e Jon estivessem conversando só eles dois. O Anjin, que significa piloto, e é o título do primeiro episódio, ele explica que é da Inglaterra e expõe os conflitos religiosos entre os protestantes e católicos, e Jon ainda mantém a aparência de ser um comerciante autorizado pelo marquês holandês a negociar livremente em alto mar. Toranaga parece impressionado com a sinceridade, com a personalidade aguerrida, eu diria, de confusão de Jon. No entanto, antes que eles possam avançar, Ishida chega e pega Jon como prisioneiro. Mais tarde, em uma reunião no círculo interno ali, nós descobrimos um negócio muito interessante. Os regentes cristãos Kiyama e Ono devem fidelidade aos portugueses. E dever fidelidade a alguém em um sistema de feudalismo é um negócio muito sério. A presença de Jon em Osaka pode atrapalhar completamente os seus planos. Mas antes que eles possam votar unanimamente contra Toranaga, os regentes católicos exigem que Jon seja executado, e até que isso aconteça, ele deve
deve permanecer confinado na prisão. O Blackthorn está completamente perdido sobre seu status de prisioneiro, porque ele estava jurando que era um convidado de um grande lorde. Aí na prisão ele conhece o Padre Domingo, um colega protestante que veio para o Japão quase 3 décadas atrás, que explica tudinho para ele e pra gente também. Toranaga está sendo isolado no castelo de Osaka. Aliás, não só isolado, ele é meio que um prisioneiro no castelo de Osaka, aguardando seu julgamento de impeachment. E o astuto regente está usando o Anjin em seu próprio benefício. Domingo também conta a Jon sobre a linhagem de Toranaga dos Minowara, que carregavam um mandato divino para governar como shogun, coisa que ele está relutante em tomar. Domingo também esclarece os arranjos comerciais em curso, como japoneses e chineses não negociam entre si, e os portugueses atuam como intermediários. O navio negro está estacionado em Macau, carrega a maior parte do negócio, rendendo montanhas de lucros. E o falecido Taiko tentou pôr um fim a esse acordo, mas a sociedade dos jesuítas incitou uma rebelião para sufocar seus esforços. E aí um gun ring clandestino é operado na base de Macau, onde centenas de soldados japoneses convertidos ao catolicismo trabalham como mercenários sob o comando da igreja. Na manhã seguinte, os regentes se reúnem para discutir o assunto, como Toranaga previu, que Yama e Ono mencionam a execução de Jon. No entanto, Ishida ignora o pedido deles, o castelão, dizendo que as regras do castelo devem ser respeitadas. Ele também critica sua associação com os portugueses em prol do lucro no seu comércio. É esse impasse dos regentes que compra um tempo valioso para Toranaga e também para Jon. A pressão sobre Martin aumenta à medida que o capitão Ferreira, que lidera o navio negro, exige que ele obtenha a permissão para o navio partir das costas japonesas. Acontece que Toranaga, como representante de relações exteriores, é quem deve conceder essa permissão e veja só, ele não vai conceder. Ishida visita Yabushiji fora do castelo e aí nós aprendemos que o regente era um antigo general de Yabushiji na guerra, o que lhes confere uma camaradagem significativa. Encorajado a falar mais livremente, o Yabushiji menciona para o Ishida a seguinte configuração: ele tira Toranaga, né? Ele depõe Toranaga, talvez até o execute, mas aí ele fica isolado no mesmo lugar que Toranaga está agora, porque nesse caso a igreja e os regentes assumiriam de vez o comando do Japão. Quando Ishida revela que já assinou ordem de execução, Yabushiji elabora um plano para salvar Jon. Ele emprega bandidos locais para matar os homens que levavam Blackthorn para a execução e o traz para Toranaga. Mariko traduz para Jon enquanto ele pleiteia seu caso e explica que a sua rainha protestante Elizabeth I não é inimiga do Japão, que na verdade eles agora têm um inimigo em comum na forma dos portugueses. Ele explica que os espanhóis e portugueses controlam o Estreito de Magalhães, que permitiu que o Erasmus atracasse. Os dois impérios católicos dividiram o Novo Mundo, do qual o Japão faz parte, em 2 partes para si mesmos, e seu objetivo final é deslocar os governantes não católicos para instalar o seu próprio domínio nos territórios. Toranaga e o resto da corte, claro, ficam chocados, mas o regente já tem ali um plano em mente. Sabe o que eu tô falando? Que o Toranaga não é bonzinho 100%, que não é que ele não seja bonzinho, talvez ele até seja uma boa pessoa, mas ele é esperto, ele é sagaz, né? Ele não se torna um regente de um negócio tão cheio de confusão do nada. E aí ele bola um planinho ali para todo mundo passar a noite, né? Que é colocar Jon em seus aposentos e aí ele vai dormir em um outro lugar. Essa é uma armadilha para descobrir o espião em suas fileiras que trabalha para a igreja. E aí o primeiro passo desse plano a gente já tinha visto. Ele nega o navio negro partir das costas, o que leva os regentes e a igreja a enviarem um assassino ao palácio. É uma das empregadas que causa todos os estragos. Os samurais de Toranaga são lentos para reagir, o que é uma coisa ridícula em nível espetacular. A mulher sai igual a Kill Bill, matando todo mundo que encontra pelo caminho de senhoras a samurais. Toranaga é muito esperta em relação à situação e mata habilmente a mulher, mas não antes de Jon tentar intervir e salvar a sua vida. Então nós vamos ter aqui talvez um vínculo entre eles dois, uma amizade nascendo, um carinho entre brothers. Toranaga revela para todo mundo que a empregada veio matar Jon e não ele, tornando um peão ainda mais importante neste maravilhoso jogo político. Bow to the bastard Sama if you want to live. The man is like a king here. And tell him go Yoshao. Claro que isso que eu fiz aqui, essa comparação no comecinho com alguns personagens de Game of Thrones, foi só uma brincadeira para nos situar nesse começo de Shogun. Os personagens não têm quase nada a ver com os de Game of Thrones, porque nós estamos falando de um retrato de uma cultura muito diferente, que vê o mundo de uma forma muito diferente do pseudo-medievalismo europeu
pintado em God. Shogun e God têm em comum a ficcionalização de períodos históricos marcados pelo feudalismo e senhores de guerra, mas o fazem por lentes muito diferentes. Se lá em Game of Thrones nós tivemos a mistura de magia e dos diversos acontecimentos amalgamados, aqui nós temos um drama histórico mais sóbrio que delineia um período específico do Japão. A belíssima produção de Shogun nos transporta para o Japão medieval do final do século XVI e nos deixa boquiabertos com cultura, arquitetura e, claro, com os conflitos políticos. A série é super imersiva, foi filmada em locações no Japão, repleta de panorâmicas deslumbrantes de florestas exuberantes, jardins tranquilos e aldeias enormes. As construções magníficas de castelos e palácios destacam a arquitetura tradicional, intricada, uma arquitetura extremamente rica, né? A design de figurino é a premiada Nigella Dixon, vencedora do Oscar. Ela criou kimonos elegantes e armaduras dignas do status social dos personagens. Nos 2 primeiros episódios aparece tudo que temos direito: cenários perfeitos, atuações estelares, figurinos belíssimos, conflitos políticos intricados, mas nós temos o problema das línguas. Nas relações entre as culturas, claro, todo mundo acha que o outro é um bárbaro, pois o outro, né? A gente tem o conceito do outro aqui sendo muito bem explorado. Um exímio exemplo de contato de primeiro grau, ainda que não seja exatamente de primeiro grau, porque nós temos os euro-latinos. Nós temos que considerar em Shogun as tensões constantes que envolvem política, cultura e religião, que se intersectam entre jesuítas portugueses católicos, ingleses protestantes anglicanos, japoneses católicos recém-convertidos e japoneses budistas, que se mostram muitas vezes por meio das barreiras das línguas, japonês, português e inglês. Isso é salientado pela necessidade urgente de tradutores que convenham os reais significados de pessoas negociando em línguas diferentes, né? Em Shogun, o elenco japonês conversa em japonês o tempo todo, isso é maravilhoso, nós temos a legenda em inglês, ok. E claro que esse caldeirão sociopolítico foi demais pra Disney, que deixou os portugueses e espanhóis falando inglês, só que eles estão falando português, mas a gente entende eles falando inglês. É um pouco confuso, mas infelizmente a gente tem que se acostumar, não é mesmo? Bow to the bastard Sama if you want to live. The man is like a king here. And tell him go Yoshao. Go Yoshao. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, não deixa de assinar o canal, deixar aquele like e, claro, me conta aí nos comentários se você assistiu Shogun, o que você achou desses 2 primeiros episódios e depois a gente volta com mais recap dessa série que eu particularmente estou amando acompanhar. Eu espero muito que os outros episódios mantenham a qualidade lá em cima, porque esses 2 primeiros episódios foram maravilhosos. Depois eu volto com mais conteúdo. Até!